Bem, então nós estamos na nossa aula de número 9, onde nós vamos fazer a correção dos exercícios de fluxo de caixa, que nós tínhamos iniciado na aula passada, onde eu expliquei para vocês como é que funciona o fluxo de caixa e deixei uma série de exercícios. Então, nessa aula, nós vamos corrigi-los e, claro, eu vou aproveitar e esclarecer alguns pontos para vocês, tá? Então, exercícios de fluxo de caixa. 1. Um empresário adquiriu equipamentos com valor de R$36 mil, a ser pago em 36 prestações mensais iguais, com uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Determinar o valor das prestações, caso a primeira seja paga. A. Um mês após a compra. B. À vista. Então, quando a gente vai resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente se penaliza é o que o exercício quer que a gente calcule. E ele quer que a gente calcule o quê? O valor das prestações. E aí ele traz aqui uma instrução. Caso a primeira prestação seja paga um mês após a compra, que é o mais tradicional, a gente compra hoje e começa a pagar daqui a um período. Como a gente está falando de meses, então daqui a um mês a gente começa a pagar. Então, vamos aqui no Excel. 1. Aqui, 1, e nós vamos corrigir o A. O que ele quer que a gente calcule nesse exercício? Ele quer que a gente calcule o PMT, o valor da prestação, ok? Então, o exercício 1, ele quer A, que a gente calcule o valor da prestação, e aqui ele fala um mês após a compra, então esse é o sistema postecipado, onde nós temos uma carência, nós começamos a pagar posterior à compra, tá? Vamos lá. Um empresário adquiriu equipamentos com valor de R$36 mil. Esse valor de R$36 mil é o valor de hoje que ele está adquirindo esses equipamentos. E vamos imaginar, se esse empresário ele não tem recurso e ele precisa comprar equipamentos para aumentar sua produtividade, enfim, para questões estratégicas no ramo empresarial. Se ele não tem esse recurso hoje e ele vai até uma loja, compra esses equipamentos e depois ele sai de lá com esses equipamentos, sendo que ele não pagou nada nesse primeiro momento, esse valor de 36 mil é como se estivesse entrando no caixa dele. Porque se ele não tinha nenhum real, vamos supor, e ele foi até a loja, e de lá ele saiu com equipamentos que totalizam 36 mil reais, é como se isso estivesse entrando no seu caixa. Então, como é que fica? Esse valor, 36 mil, é o nosso PV, é o nosso valor hoje. Então, 36 mil. Ok. A ser pago em 36 prestações mensais iguais. Então, o nosso N é igual a 36 meses. Com uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Então, o nosso I é igual a 1,8% ao mês. Então, aqui são as informações que nós temos. O valor dos equipamentos, R$36 mil, que foi comprado, em 36 prestações mensais iguais, a uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Qual que é o valor das prestações? Então, aqui eu vou abrir a minha HP12C. Está com C no visor, então deixem aí o Czinho no visor, para deixar o C é só apertar o STOEX, ok? Então, eu vou apertar aqui, FREG, para limpar tudo, e vou começar a calcular. 36 mil. Esse valor de 36 mil, ele é um valor positivo ou negativo? Ele é um valor positivo. Por quê? Porque esse valor é como se estivesse entrando no caixa do empresário. Porque se ele, novamente, se ele foi até uma loja, não tinha nenhum recurso e saiu de lá com equipamentos que totalizam 36 mil reais, é como se ele tivesse pegado emprestado, se ele tivesse tomado emprestado 36 mil reais, ok? Então, 36 mil positivo, PV. Depois a gente coloca 36N, 1,8 e aí a gente aperta a tecla PMT para calcular o valor da prestação. Qual que é o valor da prestação, então? R$ 1.367,42. Então, R$ 1.367,42. Então, se for pelo sistema postecipado,
Esse empresário ele irá pagar 36 prestações, cada prestação no valor de R$ 1.367,42. Bateu com o de vocês, pessoal? Esse exercício A dá 1? Bateu, bateu. Ok, vamos lá agora para o fluxo de caixa. Só falou que bateu, beleza. Deixa eu só abrir aqui. Fluxo de caixa, deixa eu ver se escreve. Só um momento, tá, pessoal? Tá carregando. Fluxo de caixa. É esse daqui mesmo. Estão conseguindo visualizar? Pessoal, tá conseguindo visualizar? Tá tranquilo? Sim, sim, sim. Esse daqui, então, eu fiz à mão, e aí eu peguei e enviei todos esses daqui, porque ia ganhar mais tempo do que se fosse fazer pelo Excel, enfim. Então, ó, é o exercício 1, o A. Como é que vai ficar, então, este fluxo de caixa? No período zero, ele está comprando esses equipamentos. Porém, como ele não está pagando nada, porque ele vai começar a pagar depois de um período, então aqui, ó, no período zero, entra no caixa dele 36 mil reais. E olha o tamanho até da seta que eu coloquei para simbolizar aí esse valor de 36 mil reais. Uma seta bem considerável, né? No período zero não tem saída de caixa, então ele não paga nada. Aí sim, vem aqui, ó, período 1. E esse eixo horizontal é o eixo do N, do prazo, né? Que está em meses. Então, ó, no mês 1 vai ter saída de caixa, mês 2 vai ter saída de caixa, mês 3 vai ter saída de caixa, até o 36º mês. E cada prestação, todas as prestações são no mesmo valor de R$ 1.367,42. A taxa de juros foi de 1,8% ao mês. E esse daqui é um fluxo de caixa regular, porque as prestações são no mesmo valor, e postecipado, porque ele não deu nenhuma entrada. Como ele começou a pagar depois de um mês, então esse sistema aqui é chamado postecipado. Bateu aí, pessoal, o fluxo de caixa que vocês desenharam com esse? Foi tranquilo esse primeiro? Ou foi difícil? Como é que foi? Bateu, professor. Bateu, né? O fluxo de caixa também. Vocês conseguiram desenhar aí Eu bateu certinho, tudo também, ficou tranquilo. bem de boa. Só que eu acabei, nesse gráfico, eu juntei junto com o do B. E aí eu não sei se conseguiu ler ele direito, mas eu achei meio confuso e depois eu fiquei com um pouco de preguiça de fazer de novo, desculpa. Tranquilo. Você fez que fez os dois juntos, no caso? Foi, sim. Ah, é que assim, Como quando vocês A é um encaminham. valor maior, Pode aí eu falar. coloquei, tipo, eu coloquei a seta um pouco mais para baixo do que a B, que é um valor menor, entendeu? Mas, tipo, tá dentro dos dois prazos, assim. Tipo, quando você vê lá, você vai entender o que eu quis dizer, mas eu achei um pouco confuso quando eu finalizei ele. Uhum. Quando vocês forem desenvolver, eu peço para que assim, para ficar mais fácil, e é isso que é um gráfico, né? Quando a gente tem um gráfico, ele serve para quê? Para ficar mais fácil a identificação das informações. Então, ao invés de eu olhar aquele enunciado, fazer a leitura do enunciado, se eu bater o olho aqui, eu já tenho que compreender como é que foi esse exercício. Então, ó, no período zero, entrou 36 mil reais. Eu não sei exatamente do que, mas sei que entrou 36 mil reais. Depois, no período zero, não teve nenhuma saída de caixa e durante 36 meses teve saídas consistentes de 1.367,42. E a taxa de juros foi de 1,8% ao mês. Então, assim, quando eu bato o olho nesse gráfico, eu consigo identificar bem fácil aquilo que está no enunciado de uma forma mais. Você precisa ter mais atenção, fazendo a leitura e analisando caso a caso. Então, quando vocês forem desenvolver, fica melhor você desenvolver o quê? Um gráfico para representar cada exercício. Porque se a gente coloca os dois no mesmo, fica confuso. Aí o gráfico ele já perde a sua utilidade, que seria de facilitar a leitura daquelas informações. Beleza? Então vamos lá, ó. Aí agora tem também a questão B.
Então, são as mesmas informações. Ele quer determinar o valor das prestações caso a primeira parcela seja paga à vista. Então, neste caso aqui, continua o empresário comprando os equipamentos no valor de 36 mil, pagando em 36 prestações mensais iguais, a taxa de juros permanece a mesma, de 1,8% ao mês, mas agora ele não começa a pagar depois de um mês, e sim no momento que ele está comprando os equipamentos, ele já dá uma entrada. Então a primeira prestação é à vista, tá? Ó, aqui não tá as informações que a gente já tinha colocado, vão ser as mesmas, ok? Observem aqui, ó, na minha HP, e se possível, pessoal, acompanhem, tá? Acompanhem. Aqui está o sistema postecipado, onde a gente tem a carência de um período para começar a efetuar o pagamento. Como é que eu faço na HP para começar, para mudar aí essa programação para o sistema antecipado? Eu tenho que apertar na calculadora tecla G e apertar o bag, né? Que é o numeral 7. Então, ó, aqui não está com o valor do sistema postecipado, eu ainda não apaguei, tá? Então, ó, tá o valor do sistema postecipado. O que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, G7, vai ficar escrito aqui, ó, Begin, que é o sistema antecipado. Então, aqui já entra no exercício B, sistema antecipado. As informações não são as mesmas? Se as informações são as mesmas, o que eu vou fazer aqui, ó? Só vou apertar a tecla PMT. Eu não preciso agora registrar tudo de novo. Por quê? Mudou só o sistema de postecipado para antecipado, e eu já fiz isso na calculadora. Como as informações do exercício permanecem a mesma, eu só aperto a tecla PMT, e aí eu já chego no valor da prestação. Então, qual será o valor da prestação num caso de sistema antecipado? Serão, então, 36 prestações de de 1.343,24 Vocês conseguiram calcular aqui, igual eu fiz? Igual, ó, agora, ó, tá no sistema antecipado, Begin. Eu aperto, ó, G8, eu tiro do sistema Begin e só aperto o PMT. Ele calculou pelo sistema o que agora? Postecipado, que foi o primeiro que a gente tinha calculado. Se eu quero calcular pelo sistema antecipado, o que eu faço? G7, aí fica a informação de Begin, que é início, e aí eu aperto o PMT. Quando eu aperto o PMT, ó, a prestação está calculada pelo sistema antecipado. Como as informações eram as mesmas, eu nem precisei ficar digitando. Então, no exercício B, 36 prestações de R$ 1.343,24. Pessoal, bateu aí com o de vocês? Aham. Bateu, né? Beleza. Bateu sim, professor. Que Eu bom. só fiz o meu ao contrário. Não entendi. Eu achei que no enunciado já estava pedindo para fazer o B, no caso. Que seria com uma primeira parcela. Então, eu entendi que no enunciado pedia uma antecipada e o B, e a letra A, uma postecipada, e o B, que é a vista, é esse que eu fiquei com dúvida, porque eu tinha entendido totalmente errado. Mas as questões deram certo. Mas agora, conseguiu acompanhar? Conseguiu compreender? Sim, sim. Aham. Porque aqui, ó, ele fala, ó, determinar o valor das prestações, aí ele vem aqui, ó, caso a primeira seja paga. Aí, nesse caso, a primeira seja paga, que aí que a gente vem no A, um mês após a compra, que é o postecipado, e o B, à vista, que é o antecipado. Alguns alunos acabam até confundindo, às vezes. Entendi. Alguns alunos, às vezes, confundem esse valor de à vista como o valor que ele pagou nas máquinas, 36 mil. Total. Mas não, a gente tem que pegar... Entendi. Interpretar até dessa forma como eu passei. Se tinha caso de desconto, ele pagando à vista. Fui até pesquisar isso para ver. Ah, entendi. Não, mas bateu agora, conseguiu compreender, conseguiu acompanhar. Sim. Beleza. Aqui, ó, é o gráfico, então, o diagrama do fluxo de caixa. E, gente, é importante eu reforçar para vocês que fluxo de caixa
ele significa o quê? Ele significa a entrada e saída de recursos. Então, quando a gente faz uma representação de fluxo de caixa, nós estamos representando as entradas e saídas de recursos. Pode ser de uma empresa, pode ser de uma pessoa física. As empresas trabalham muito isso no departamento financeiro, tem pessoas responsáveis aí por desenvolver o fluxo de caixa, entre outros, tá? Então, aqui, ó, exercício 1 no B. No período 0, tem uma entrada de 36 mil, porque quando ele compra esse equipamento, é como se a empresa estivesse emprestando esse dinheiro para ele, então está entrando esse valor no caixa dele. No período 0, tem uma saída, então aqui começa sistema antecipado, a gente já vê uma seta no período 0. Período 1 sai, período 2 sai, período 3 sai. Até qual período? Até o 35º. Professor, mas por que até o 35º? Se são em 36 prestações. Porque a primeira prestação é no período 0. Então, se ele já está pagando uma prestação à vista, no momento da compra, no ato da compra, então faltam quantas prestações? Faltam 35. Então, aqui vai até qual? Até a 35ª, tá? Então, são 36 prestações, porém a primeira no período 0, no valor de R$ 1.343,24. Taxa de juros de 1,8% ao mês, e é um fluxo de caixa regular, porque as prestações são todas no mesmo valor, então verifiquem aqui as setas todas do mesmo tamanho, né? E antecipado, porque ele deu uma entrada no ato da compra. E olha a diferença, a seta de 36 mil, uma seta bem maior, e a seta das prestações, uma seta bem menor, para ser condizente aí com a representação dos valores, tá? Então isso é extremamente importante, a gente deixar essas setas o mais próximo possível dos seus valores. Aqui, gente, vocês observem também que eu sempre coloco uma chaves, né, para falar que é do momento da compra, do ato até a 35ª, e eu coloco o valor. Mas muitos fluxos de caixa que vocês verão por aí, vai estar o valor embaixo de cada seta. Que aí sim vai fazer uma representação até mais... quando você tem mais espaço, quando você consegue elaborar melhor. Aqui, como eu tenho já, para não ficar confuso, uma informação em cima da outra, eu coloco dessa maneira. Beleza? Bateu aí com um de vocês também a representação do fluxo de caixa? Como é que foi? Foi tranquilo esse exercício 1? Bom, como eu falei, eu coloquei os dois gráficos juntos, mas bateu sim. Os valores bateram, tudo tranquilo, né? Bateram tudo certinho. Só o gráfico mesmo que eu acabei dando uma vacilada. Ah, mas tranquilo, sem problemas. E os demais aí, como é que foi? Pode responder pelo chat, tá, pessoal? O pessoal falando que bateu. Beleza. Então vamos lá, para o exercício de número... Pessoal, qualquer dúvida também, me posicionem, tá? Professor, estou com dúvida. Aí vai lá que eu vou lá e esclareço, ok? Então, ó, 2. Uma loja contraiu um financiamento de R$ 10.000, a ser pago em 12 prestações mensais e iguais de R$ 1.000. Determinar a taxa mensal de juros do empréstimo, caso a primeira parcela seja paga a 1 mês após a liberação dos recursos. O pessoal falando que os exercícios bateu o resultado e o gráfico agora entendeu melhor. Perfeito. Então vamos lá, vamos calcular aqui esse exercício de número 2. Então, 2A. Deixa eu apagar essas informações. Então, ó, o que ele quer que a gente calcule? Que é sempre onde a gente começa a analisar. Determinar a taxa mensal de juros. Então, no exercício 2, no A, ele quer que a gente calcule o quê? O I. E ele fala que é o quê? Que é uma taxa percentual ao mês. Que ele fala uma taxa mensal. Ok? E aqui, ó, no A, 1 mês após a liberação dos recursos. Então, a gente compra hoje e começa a pagar daqui a um período. Como a gente está falando de meses, a gente começa a pagar daqui a um mês. Tá? Quais são as informações que nós temos? Que a loja contraiu um financiamento de 10 mil. Quando a gente está falando que contraiu um financiamento, gente, é que a pessoa comprou alguma coisa financiada, tá? Então, contraiu um financiamento. Ela financiou a compra de algum bem. Então, ela financiou uma compra de 10 mil. Como ela faz financiamento, na teoria, hoje, então é o nosso valor presente.
Então vai ficar o quê? Ó? PV é igual a R$10.000. A ser pago em 12 prestações mensais iguais. Então, o nosso N é igual a 12 meses. E aqui, ó, 12 prestações mensais e iguais de R$1.000. Então, ó, PMT, que é o valor da prestação, igual a quanto? Igual a 1.000. Determinar a taxa, ok, desse empréstimo, né, do financiamento. Vamos analisar, ó. Quando a pessoa ela faz um financiamento, é que ela está comprando alguma coisa. Então, ela contrai esse financiamento, né? Se ela está comprando alguma coisa, na teoria, ela não tem esse recurso para pagar à vista, então ela financia e ela vai começar a pagar neste exercício A após um mês. E quando ela for pagar, ela vai pagar o quê? 12 prestações de 1.000. Então, esse valor de 10.000 é um valor que está entrando no caixa da pessoa. E esse valor de 1.000, como ela tem que pagar esse financiamento, vai estar saindo. Ok? Então, isso que a gente precisa ter claro aí para poder calcular no HP. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a calculadora. Vou apertar ó, F, reg, para limpar tudo. Aqui está Begin. Como este é um sistema antecipado, desculpa, postecipado, então aperta aqui, ó, G8, aí tira a informação de Begin e a gente começa a calcular pelo sistema postecipado, com a carência de um mês. Então, como a gente vai registrar 10.000, 10.000 nós vamos registrar no PV, conforme está aqui. 12 a gente registra no N. E aí a gente coloca 1.000. Esse valor de 1.000 a gente tem que pagar. Então ele é negativo. 1.000 CHS para negativar. E aí eu aperto PMT. Como eu quero calcular a taxa, é só apertar o I. Quanto que vai dar? 2,92%. Se o meu prazo aqui ó, está em meses, então essa taxa é percentual ao mês. Então vai ficar 2,92% ao mês. Então, esse daqui, ó, exercício 2, o A. A loja, foi uma loja que ele fala no enunciado? Foi uma loja. A loja, ela contraiu um financiamento de 10.000 para pagar em 12 prestações de R$1.000 e ela queria saber quanto que foi a taxa de juros cobrada nesse financiamento. A taxa de juros cobrada nesse financiamento foi de 2,92% ao mês. Pessoal, e aí, bateu com o de vocês? Esse exercício, o A da Esse eu não cheguei a fazer porque eu tava com uma dúvida de como fazia, e aí eu acabei deixando ele passar. Mas e agora, conseguiu compreender, Daniel? Agora entendi sim, agora entendi, ficou bem claro. Beleza. A Daiane está falando que o dela não bateu. O que acontece, Daiane? Esse primeiro aqui, quando a gente fala, também o pessoal falando, não, também não consegui este, aí o Christian conseguiu, a Rosana falando que entendeu agora. O que acontece nesse daqui? Ele é o sistema postecipado, porque aqui no enunciado ele fala, ó, qual determinar a taxa mensal, caso a primeira prestação seja paga um mês após a liberação dos recursos. Então, eu não posso deixar no visor da minha calculadora a informação Begin, tá? Ela tem que estar sem nenhuma informação aqui. Esse valor de 10.000, que é o que ela está contraindo de financiamento, está entrando no caixa dela, porque ela está comprando alguma coisa e esse valor está entrando no caixa. Como está entrando esse valor no caixa, aí, no caso, é um valor positivo. 12 é o período e a prestação de R$1.000 que ela tem que pagar, quando ela tem que pagar, sai do caixa dela. Então, esse valor eu tenho que registrar negativo. Então, a gente sempre tem que ter essa ciência. Um vai ser positivo e outro negativo. Se a gente deixar ambos positivo ou ambos negativo, a calculadora não consegue, ela vai dar erro, que ela não entende o que a gente está fazendo. Tá? Então, no exercício A, taxa de juros de 2,92% ao mês. Vamos para o gráfico agora. Vamos para o gráfico. Deixa eu ver, acho que é esse daqui.
Esse daqui mesmo. Então, ó, exercício 2, o A. No período zero, entra no caixa o valor de 10 mil. Então, como ele é positivo, ó a seta para cima, porque está entrando o valor do financiamento. Aí vem aqui, ó, no eixo horizontal, que é o nosso eixo do prazo, né? Aqui, ó, N, que está em meses. No período zero, não paga nada, então não tem saída de recursos. No mês 1 tem saída, no mês 2 tem saída, no mês 3 tem saída, até o 12º mês tem saída. E todas essas saídas são no mesmo valor, no valor de R$1.000. Então, ó, do primeiro mês até o 12º, eu coloquei as chaves para sinalizar e coloco reticências para falar que é do terceiro até o 12º, e eu sinalizo aqui, ó, R$1.000. Então, todas essas prestações de 1.000 para pagar o financiamento de 10 mil que a loja tinha contraído. Este é um fluxo de caixa regular, porque as prestações são no mesmo valor, e é postecipado, porque ela não deu nenhuma entrada. Então, como ela teve um mês para começar a pagar, então este valor, esse sistema é chamado postecipado. Ok? Bateu aí o gráfico com um de vocês? Como é que ficou desse 2? Alguns já tinham dito que não tinham conseguido calcular anteriormente. Bateu, professor. Bacana, beleza. Vamos lá. Agora ele pede para calcular o quê? B. Se a primeira prestação for à vista. Então são as mesmas informações, mas se a primeira prestação for à vista, como é que a gente calcula isso? Então, ó, vou abrir aqui. Vou colocar aqui, ó. B. As informações são as mesmas. Então, como as informações são as mesmas, o que a gente faz? A gente vai apertar o GBAG para deixar a calculadora na programação antecipado, onde a primeira prestação é à vista. Então, eu venho e aperto G7, fica escrito aqui o begin. Como as informações se mantêm, não teve alteração, eu vou lá e aperto o quê? Aperto o I somente. Quando eu aperto o I, automaticamente ele já calcula pelo sistema antecipado. Então, qual que é o valor qual que é a taxa percentual? A taxa percentual deste financiamento é de 3,50% ao mês. Então, ó, financiamento de 10 mil reais em 12 meses, onde foram 12 prestações de 1 mil reais. A primeira prestação à vista. Qual que foi a taxa de juros desse financiamento? A taxa de juros desse financiamento foi de 3,50% ao mês. Como é sistema antecipado, tem que estar escrito aqui o begin. Bateu aí o B, pessoal, de vocês? Bateu, professor. Bacana, muito bem, muito bem. Vamos analisar agora o diagrama do fluxo de caixa deste B. O Felipe tinha dito aqui que tinha ficado na dúvida com o valor de 1.000 e não sabia que tinha que negativar. Por que que precisa negativar? Ele precisa ser negativo porque a gente está pagando. Então, como está sendo saída de caixa, eu sempre preciso negativar. Quando é um valor que está entrando no meu caixa, eu deixo positivo. Porque senão a calculadora ela não entende, tá, pessoal? Vamos lá, ó. 2, o B. No período zero, uma entrada de 10 mil reais. Aí, além da entrada de 10 mil reais, também no período zero, tem uma saída. Então, tem uma prestação. E aí vem mês 1, saída. Mês 2, saída. Mês 3, saída. Até qual mês? Até o 11º mês. Pessoal, depois analisem o que vocês me enviaram, se esse prazo final aqui, ó, do sistema antecipado está correto. Porque no enunciado ele fala 12 meses, mas aqui eu não posso deixar como 12, eu tenho que deixar como 11. Por quê, professor? Porque a primeira prestação foi no período zero. Então, se a primeira foi no período zero, eu vou contar o quê? 11 mais 1. 11 mais 1 dá 12 prestações. Então, 12 prestações de 1 mil reais. Como são o mesmo valor, todas as setas estão no mesmo tamanho, né?
Aqui as reticências do terceiro mês até o 11º. Aqui o valor de 1.000 e, lógico, vem aqui as chaves para sinalizar que é da prestação do período 0 até o 11º. A taxa de juros, 3,50% ao mês. É um fluxo de caixa regular, prestações no mesmo valor, antecipado, porque teve uma entrada no ato da compra lá do financiamento. Quando ela financiou, ela já deu uma entrada, então é um sistema antecipado. Observem bem o tamanho da seta, ó, 10.000 e o valor de 1.000, então tem que ter uma proporção aí um pouco próxima, né? Como eu falei, não precisa ser milimetricamente calculado com régua, mas só que assim, tem que ter mais ou menos uma noção que uma seta de 10.000 vai ser bem maior do que uma seta de 1.000 pela questão da representação do valor. Bateu aí o gráfico também? Foi tranquilo? Tudo certo, pessoal? Tranquilo aí no exercício 2? Tem alguém aqui comigo? Estou sozinho. Abandonaram. Deixaram aberto, estão assistindo a novela. Se manifestem aí, ó, no chat. Ok, falou que bateu. Beleza. Pessoal, então, ó, falta 1 minuto para encerrar essa videoaula. Então, eu vou encerrar esse vídeo e já abram já a parte 2. E aí a gente já continua a correção, ok? Então, eu já vou encerrar. E aí vocês já abram o novo vídeo da parte 2 e eu já vou começar já, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.